Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Arduino. Na aula de hoje nós vamos ver a comunicação serial e o serial monitor. Vamos entender o seguinte: sempre que a gente tem um Arduino conectado ao computador, esse cabo, além de servir para alimentar o Arduino via porta USB, a transmissão de dados que a gente tem entre o computador e o Arduino, ou entre o Arduino e o computador, é feita justamente por esse cabo. Essa é uma das formas que a gente tem de fazer essa transmissão. Então é importante saber, os dados que trafegam, na verdade, são o quê? São uma sequência de bits, de zeros e uns, que são interpretados tanto quando o Arduino recebe, como quando o computador recebe, e daí transformados em caracteres, e depois em funções, e assim por diante. Quando essa transmissão está sendo realizada, no Arduino, vocês podem ver, os que possuem esses LEDs, justamente o TX e o RX piscando. Significa que cada vez que a gente está recebendo uma informação, ele pisca o LED justamente para você ter a noção que está sendo feita uma transição de dados. É importante observar também que os dados eles são transmitidos um após o outro. Por isso que essa é chamada de transmissão serial. Então, eles vão recebendo numa sequência um de cada vez. A gente não tem transmissão, neste caso, paralela de dados. Então, se eu quero enviar, por exemplo, uma palavra para o Arduino, ele vai receber primeiro a primeira letra, depois a segunda e assim por diante. Nós já vimos essa transmissão de dados quando a gente está transferindo os disquetes, os programas para o nosso Arduino. Toda vez que você compila e manda transmitir um disquete, ele vai utilizar justamente o nosso cabo, ele precisa estar conectado, os dados vão trafegar por esse cabo e vão ser armazenados no nosso microprocessador. Só que eu também posso, em tempo de execução, ou seja, depois que eu já transferi meu código, estou rodando esse código, ele já está funcionando lá dentro do Arduino, eu posso também me comunicar com o computador. Então eu posso tanto receber informações como enviar informações em tempo de execução, que a gente chama. Uma das formas que a gente tem de ver esses dados que estão sendo trocados em tempos de execução é justamente uma ferramenta que existe na ideia do Arduino, que é o Serial Monitor. Como o próprio nome diz, ele monitora o que está acontecendo na nossa porta serial. Eu estou aqui com a ideia do meu Arduino aberta. Vocês podem ver, a gente tem esses botões que a gente já viu, de verificar, enviar. E aqui nesse canto, a gente tem justamente o de Serial Monitor. O que é importante? Para abrir o Serial Monitor, como ele vai monitorar o que está acontecendo de comunicação entre o Arduino e o PC, é necessário que o Arduino esteja conectado ao Serial Monitor. Eu vou no primeiro momento tentar abrir o Serial Monitor sem o meu Arduino estar conectado. Vejo que ele dá justamente um erro. Está me dizendo que na porta com 4, que é justamente onde deveria estar no Arduino, ele não conseguiu identificar, então não pode ser utilizada essa ferramenta. Eu vou reconectar aqui, ligar meu Arduino de volta. E vou abrir o Serial Monitor. Veja que agora ele abriu justamente, deixa eu diminuir aqui para ficar mais interessante para a gente ver. Essa é a nossa telinha de Serial Monitor. Aqui eu posso digitar alguma coisa para enviar para o Arduino. Quando eu dei o Enter ou clicando aqui no Send, você envia para o Arduino. E o que o Arduino enviar para o nosso Serial Monitor vai aparecer justamente nessa janela daqui. Então vamos começar a trabalhar código. Deixa eu fechar inicialmente esse Serial Monitor aqui, para entender aqui o que a gente precisa fazer. A gente já tem uma biblioteca pronta que cuida dessa comunicação serial, dessa parte para a gente exibir isso daí, tanto para fazer essa comunicação. Primeira coisa, quando a gente vai utilizar o Serial Monitor, a gente precisa estabelecer o início dessa comunicação, ou seja, dessa ferramenta. Eu vou digitar serial com S maiúsculo e begin. Então, dessa forma, eu estou abrindo um canal de comunicação entre meu PC e o meu microprocessador. Entre parênteses, eu vou botar a velocidade que eu vou ter nessa comunicação. O padrão que se usa normalmente são 9.600 bits por segundo. Ou seja, em 1 segundo vão ser transmitidos 9.600 bits. Depois um ponto e vírgula para encerrar. Importante vocês verem aqui, eu vou abrir o Serial Monitor, que aqui embaixo ele também tem a taxa de transferência dele. Para que essa comunicação ocorra sem erro, é necessário que a
taxa que eu botei aqui no meu programa seja a mesma que estiver na minha serial. Os 9.600 normalmente é o que vem no serial monitor, por isso que eu utilizei essa taxa, mas eu poderia usar todas essas outras taxas daqui, tá? Tem até menores, 300, 1.200, 1.600 e assim por diante. Mas, via de regra, para 95% das aplicações, 9.600 é uma taxa boa de se trabalhar. Então vamos começar agora, tá, a fazer o nosso código. Eu vou agora, inicialmente, escrever uma palavra no serial monitor. Tá, então, assim que começar a rodar meu código, né, eu vou dar um delay só para não aparecer de cara. Né? Então vamos dar um delay de 2 segundos, de 2000, e vou botar aqui um serial, que mais uma vez é um comando justamente para utilizar aquela biblioteca serial, e agora o comando que eu vou usar é o println. Só o println, ele vai escrever o que eu mandar enviar, e depois ele vai quebrar a linha ao final da escrita. Então, vou botar aqui a palavra engenharia. Entre aspas, né, porque ela é uma string, e encerra o comando com ponto e vírgula. Então o que ele vai fazer? Vai esperar 2 segundos, vai escrever lá nossa engenharia. Como ele vai retornar aqui para o loop, ele vai esperar mais 2 segundos e vai escrever novamente engenharia. Vou transferir o sketch. Então agora vamos abrir o nosso serial monitor. Esperou um tempinho, escreveu engenharia. Mais um tempinho, engenharia de novo e assim por diante. Como eu usei o println, vocês vejam que ele está escrevendo sempre uma linha após a outra. Ou seja, ele escreve a palavra, depois quebra a linha. Escreve a palavra, depois quebra a linha. Eu vou substituir aqui o println só por print, para vocês verem a diferença. Mais uma vez enviar o código. Vamos abrir de novo o serial monitor. Esperando os 2 segundos, né, fazendo a conexão. Veja que agora, ó, ele vai escrevendo uma palavra logo depois da outra. Eu não indiquei para ele quebrar a linha após o encerramento da escrita. Agora, veja, se eu digitar aqui, por exemplo, a mesma engenharia que eu estou botando lá, aqui, tem lá uma engenharia. Se eu botar aqui no send ou der um enter, ó, ele enviou para o Arduino. Se vocês estiverem vendo, vocês até veem o Arduino piscar, nesse caso, quando foi enviado lá, você consegue ver o TX piscar. Mas não aconteceu nada, por quê? Porque não foi preparado nenhum código dentro do Arduino para receber mensagem vindo da serial. A gente só criou um código para ele enviar mensagens para a serial. Então vamos fazer um código, começar a entender, para ele receber mensagem da serial. Como é que vai funcionar aqui? Ó? Bom, eu vou pegar aqui, vamos tirar essa parte daqui. Eu vou criar aqui, globalmente, fica melhor. Lembrar que ele recebe o quê? Ele transmite byte por byte. Então, eu vou conseguir receber uma letra só por vez. Então eu vou chamar de char, do tipo char. Vou dar o nome que eu quiser. Vou botar letra. Né? Então criei uma variável do tipo char e nomeei ela de letra. Como é que funciona? O Arduino, ele fica testando, uma vez que eu estabeleço essa comunicação serial, ele fica testando se existe alguma coisa na serial. Então sempre que estiver uma coisa na serial, se tiver alguma informação na nossa serial, eu posso resgatar essa informação. Para isso, eu preciso usar esse comando daqui.
serial available. Espera aqui. Tá? Available. Então, o que ele faz? Quando eu utilizo esse comando daqui, ele vai verificar se tem alguma coisa na serial. Só, se tiver algo na serial, esse comando retorna a quantidade de bytes que tem na serial. Então, se eu mandei uma palavra de 10 letras, ele vai retornar 10. Tá? Se não, ele vai retornar o valor menos 1. Então, a gente vai testar se tem alguma coisa na serial. Então, o que a gente faz? If, ou seja, tem alguma coisa na serial, o comando ele precisa de abrir e fechar aspas. Só, se não tiver, o retorno vai ser menos 1. Então aqui eu posso botar, e se tiver, vai ser um valor do número de bytes que tem. Então eu posso botar aqui um maior do que 0. Opa! Porque sempre que tiver alguma coisa na serial, quando tiver um byte lá, ele vai ser maior do que 0. Só é importante ver o seguinte, ele não vai ler todos os bytes de uma vez. Então eu testei lá. Tem alguma coisa na serial? Eu preciso agora resgatar o que está lá dentro dessa serial. Para isso, eu uso o serial read. Faltou um L aqui no nosso serial. Serial read. Tá? Então, cada vez que eu dou um serial read, se eu tiver 10 bytes, 10 letras lá na serial, ele vai ler uma dessas letras. Só que não adianta eu ler, eu preciso armazenar ele em algum lugar. Eu justamente vou armazenar naquela letra que a gente criou aqui, que era uma variável do tipo char. Tudo bem? Então, sempre que tiver alguma coisa serial, ele vai ler um caractere e vai armazenar em letra. E depois aqui, tanto faz ser dentro do if ou fora do if, nós vamos botar até dentro do if. Já que ele leu, eu dou um serial também. Só que agora eu vou escrever. Como é um caractere, eu não preciso dar o print. Posso usar direto o write e a letra. Então como é que funciona aqui o nosso programa? Então vamos supor que eu digitei a palavra ligado. Então eu dei lá, vim aqui no serial monitor, né? Botei aqui ligado e dei o enter. Aqui ele está recebendo nossa engenharia, que o código ainda está rodando no Arduino. Como é que funciona esse ligado lá no meu Arduino? Ele vai testar lá. Tá? Existe uma coisa na serial, a partir do momento que eu dei o enter, vai vir o valor 6. Que ligado tinham 6 letras, né? Então ele vai ver que tem 6 caracteres lá na serial. Daí, como é maior do que 0, ele vai passar para cá. Ele vai ler o nosso primeiro caractere. No nosso caso, ele vai ler lá o L. E vai armazenar em letra. Logo em seguida, eu estou mandando justamente ele imprimir, ele exibir lá no meu serial, escrever no serial, o caractere que foi lido, que no caso é o letra. Daí, ele vai voltar para o loop aqui. Como eu li um caractere, na verdade, ele retira esse L da serial e mantém os restantes. Lembrar que sempre o quê? O serial lia um após o outro. Então, o próximo que ele vai ler, ele vai testar aqui. Tem algum caractere na serial? Vai voltar agora a 5, porque ele já tirou o L e sobraram 5 ainda. 5 é maior do que 0, então ele vai ver aqui e vai ler mais um caractere. Daí, no caso, ele vai ler o I. Vai imprimir o I, vai voltar para cá, agora vão ter 4, 3 e assim por diante até acabar a minha palavra inteira. Ok? Então vamos compilar esse código para ver ele em execução. Então, testando agora, vou lá para botar o nosso ligado. Aí, eu dei o Enter, o Arduino recebeu e mandou escrever, tá? Caractere a caractere. Tranquilo? Eu estou agora aqui com o meu Tinkercad aberto. O que nós vamos fazer? Nós temos um LED ligado aqui na porta 10 do Arduino.
aqui o nosso GND, né? Nós vamos controlar o acionamento desse LED, se ele está ligado ou desligado, pelo serial monitor. O Tinkercad, interessante, ó, que se eu clicar aqui, ele já me abre uma janela de serial monitor. Então eu consigo trabalhar tudo numa única tela. Então como é que nós vamos fazer? Esquema que a gente vinha fazendo no código anterior. Então, caso if, o que a gente vai ver? Primeira coisa, tem alguma coisa na serial. Então a gente já viu que é serial available. Se tiver alguma coisa na serial, ou seja, vai ter que ser maior do que 0. Daí eu vou ver, vou ler o que tem na serial, né? Então vamos criar aqui, podemos criar até localmente, né? Char, vou botar comando, começar com ele vazio. Sempre que chegar na rotina, esse comando vai estar vazio. Mas para caractere a gente tem que usar aspas simples, porque ele não é uma string, é um caractere. Então são duas aspas simples. Então, ó, se tiver alguma coisa na serial, eu vou ler o que tem. Então, serial maiúsculo. Write. Não, serial read, né? Primeiro eu vou ler, não vou escrever nada, né? E vou armazenar em comando. Tudo bem? Uma vez que eu li o que tem na minha serial, eu vou testar o que foi lido. Então vamos fazer o seguinte, no caso, if nosso comando seja igual, vamos supor L, que é de ligado, ou no caso eu fiz maiúsculo, né? Ou a gente pode fazer assim, né? Ou, né? Que é as duas barras paralelas, ou comando igual L minúsculo, ou seja, sempre digitar a letra L, seja maiúsculo ou minúsculo, eu vou fazer o quê? Eu vou dar um digital write, não é ponto aqui, né? Acostumando com a classe aqui, um digital write na nossa porta 10 e botar ela em high, que seria ligado. Então, sempre que eu tiver ó, L maiúsculo ou L minúsculo, que seria o L de ligado, ele vai fazer isso daí. Aqui eu vou dar um else, vou fechar o nosso if. Qualquer outra coisa ele vai desligar o LED. Deixa eu abrir aqui o else. Então, digital write a 10 em low. Vamos ver aqui, ó. Conferindo, ó. Primeiro ele cria uma variável comando, né, sem nada. Depois ele fica vendo se tem alguma coisa na serial. Daí ele testa o que tem na serial. Se tem na serial, ele vai ler o que tem na serial. Se o lido for o L maiúsculo ou o L minúsculo, ou seja, se for a letra L, ele liga o LED. Qualquer outro caractere, ele vai desligar esse LED. Vamos ver se está funcionando o nosso código. Vou começar com a simulação aqui. Deu um erro aqui, vamos ver.
Deixa eu testar uma coisinha aqui. Ah, tá. Na verdade, o problema não estava ali. Tá aqui, né? V e eu botei fora de lugar. Tá? Agora foi sem problema. Vamos lá. Abrir o serial monitor aqui. Digitar a letra L minúscula. Vejam que o LED está ligado. Se eu desligar, botar qualquer outra letra, desligou. Vamos botar o L maiúsculo. O comando está ligado, o LED. Então, dessa forma, a gente pode trabalhar a nossa serial, né, via serial, para enviar também comandos para o Arduino. Ou seja, eu posso acionar ou desacionar, ou ligar, desligar, aumentar a velocidade via serial. Tá? Isso é importante o seguinte, se você vai ligar um celular ao Arduino, a comunicação mais comum quando a gente utiliza um celular é justamente a comunicação serial. Ele usa o Bluetooth que escreve na serial. Então, a forma de tratar o código é exatamente a mesma que a gente viu aqui. Bom, vocês devem estar perguntando, e se eu quiser trabalhar, ao invés de uma única letra, um único caractere, com uma palavra, é possível? É possível, só que agora a gente vai ter que trabalhar um pouco diferente, a gente vai ter que trabalhar com string. Ou seja, string é uma sequência de caracteres. Eu vou criar aqui, por exemplo, eu vou criar lá global, um string. Tá. E daí vou dar aquele mesmo nome, depois a gente tira de lá. String é maiúsculo essa classe, tá? Então, comando é o nome que eu escolhi para essa string e vou iniciar ela vazia. Então, vamos tirar daqui esse caractere. Tá? Só lembrar o seguinte, eu vou testar se tem alguma coisa na serial. Tranquilo. Tem alguma coisa na serial. É importante, quando a gente vai trabalhar com mais de um caractere, uma vez que eu verifiquei que tem alguma coisa na serial, é dar um delayzinho, um pequeno delay, por quê? Ele pode estar verificando, se você mandou uma string pela serial, então uma sequência lá de 10 caracteres, pode ser que ele identificou o primeiro, mas não acabou de chegar a string inteira na serial. Lembrar que ela armazena num buffer. Então esse buffer pode não estar cheio. Então antes de eu começar a ler essa serial, é importante que ela esteja preenchida totalmente. Então no caso, um delay normalmente de 10 milissegundos já é mais que o suficiente para que todos os caracteres cheguem ali na serial. Então, se eu sei que tem alguma coisa na serial, o que eu vou fazer? Agora eu vou começar a ler. Lembra o seguinte, eu só consigo ler um caractere por vez. Então eu vou ter que ler o quê? Enquanto estiver alguma coisa na serial. Então a gente dá um while aqui, ó. While, a mesma condição que a gente tinha aqui no nosso if. Serial, ponto. Agora não vou errar a escrita, né? Available. Enquanto for maior do que 0, eu vou ler isso daí. Só cuidado que a gente tem que ter. Aqui o nosso. Abrir e fechar o nosso. While. Primeira coisa aqui, ó. Quando ele lê um serial read, ele vai estar lendo um caractere. E agora, comando é do tipo string. Então, eu preciso converter o que eu estou lendo para string. O comando string, tanto string a gente pode usar para declarar uma string e aqui para converter para string. Então, ele vai ler um caractere, né, e vai converter para string. Tá? String. Então, como é que funciona aqui, pessoal? Se fizer assim,
que vai acontecer? Ó? Vamos supor que eu digitei ligado. Ele vai lá, começou com string vazia, tem alguma coisa na serial, detectou, encheu a serial inteira com ligado. Quando ele passa a primeira vez, ele vai ler a letra L e vai armazenar em comando. Quando ele voltar aqui, ele vai ler a letra I. Só que acontece, comando valia L, vai passar a valer I. Então, não adianta eu fazer assim se eu não concatenar string. O que seria isso? Seria eu botar aqui um mais igual. Então, ele vai pegar o conteúdo de comando e vai acrescentar o que está sendo posto depois. Então, como é que funciona? Começou lá, eu digitei a palavra ligado. E começa. Primeiro caractere, o L. Então, tem na serial, lê o L. Então, comando passa a valer L. Chegou o segundo caractere, é o I. Ele vai pegar o L que ele tinha mais o I. Terceiro caractere, o G. Então, o L mais o I mais o G. E assim por diante, ou seja, ele concatena a nossa string. Para vocês verem que ele vai fazendo dessa forma, eu vou botar aqui, para a gente ver o que está acontecendo. A cada volta, eu vou mandar... Eu vou dar um serial println e o conteúdo de comando. Para vocês verem o que ele está armazenando de cada vez. Eu vou deixar aqui. Bom, aqui a gente já pode botar uma string, ó. Vamos botar aqui. Se for ligado maiúsculo, ou se for... Lembrar que agora eu uso aspas duplas porque é string. Ou se for ligado em minúscula, ele vai acender, né? Ou seja, ele primeiro monta a nossa string e depois ele faz o teste aqui. Ok? Vamos ver se não tem nenhum erro. Tá? Abrir o serial monitor. Digitei um ligado maiúsculo. O que acontece aqui, pessoal? Tá. Aqui ele está lendo, ele está em bytes, ainda no formato hexadecimal. Deixa eu dar um stop aqui. Além de converter para string, a gente precisa fazer uma conversão primeiro para caractere. Então, aquilo que ele lê da serial, tá? Eu vou converter para caractere e depois esse caractere eu vou converter para string. Tá? Quando a gente usa o caractere, ele já converte direto, que foi o caso que a gente fez antes. Agora, aqui no caso, eu preciso fazer as duas conversões. Vai dar para vocês verem direitinho. Nosso ligado. Não, deixa eu limpar a primeira serial aqui. Vou dar o nosso ligado. Enviar, ó. Veja o que eu falei, ó. Primeiro comando valeu L, depois LI, depois LIG, LGA e assim por diante. Ou seja, ele foi aqui montando essa palavra. E depois ele comparou, no caso era ligado ou desligado. Agora, qualquer outra coisa que eu digitar aqui, ó, ele vai apagar o nosso LED. Mandei um end aí, ó. Veja o seguinte, que é importante, ó. O comando, ele estava com ligado. O que eu digitei agora, ele acrescentou a comando, porque eu estou concatenando aqui. Então, para ele entender um novo comando, é importante, ó, que a cada final de cada volta que a gente for para a simulação, a cada volta que a gente tem, a gente precisa limpar a nossa string. Espera que aqui está no lugar errado. É antes desse último if daqui, né? Então, depois que ele fez tudo que ele testou, não, eu posso até limpar aqui, que uma vez que ele entrou, ele já digitou o comando, daí ele não fica no loop, se não tiver nada, ele não fica acessando a variável. Então eu venho aqui comando e ponho, faltou igual, a nossa aspas. Então dessa forma, como é que funciona? Tem alguma coisa na serial, ele vai, lê o que tem na serial, armazena no comando, testa se é um comando ligado ou desligado, se for ele liga o LED, se não for ele desliga o LED. Feito a ação, ele limpa essa variável, preparando para uma nova entrada na serial. Ok?
Vamos testar agora, deixa eu limpar aqui serial, ó. Começar a simulação. Vamos primeiro agora dar o ligado minúsculo. Dei ligado, ó. Montou lá a nossa palavra, acendeu o LED. Qualquer outra coisa que eu dei agora, vou enviar. Veja que agora, ó, ele montou uma nova string, ó. Não concatenou com o ligado que a gente tinha. E desligou o LED. Ah, se eu dou um ligado agora em maiúsculo. Vou lá. Ele monta a nossa string e liga o LED. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Lembrando que o serial é muito importante, essa parte daqui, tá? Principalmente quando a gente vai comunicar com outros dispositivos, não só com o nosso computador.